Querido Santo, Espírito Santo do Senhor, aqui estou, Senhor, diante de Ti, da Tua presença. Me coloco, Senhor, à disposição do Teu querer. Senhor, eu sei que não mereço, não sou digna, Senhor, de transmitir a Tua doce e gloriosa palavra. Os Teus testemunhos, os Teus preceitos, Senhor, são maravilhosos demais para nós. Deus querido, mas eis-me aqui como um pequeno acesso em que o Senhor pode estar transmitindo a Tua doce palavra. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala comigo, fala com a Tua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, queremos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações para compreender, Senhor, e receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, que venhamos a sair daqui, Senhor, com o nosso coração cheio da Tua palavra, da Tua verdade, determinados a colocá-la em prática a partir do dia de hoje em nossas vidas. Que a cada dia que nós venhamos a aprender de Ti, aquilo que venhamos a aprender, nós venhamos também a colocar em prática e não sejamos ouvintes esquecidos. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aqui, amados irmãos, nós vemos o rei Salomão, o autor do livro de Eclesiastes. Se a gente for ler todo o decorrer do livro, a gente vai ver quantas palavras de sabedoria proveio do sábio Salomão, né? Como já se diz, o sábio Salomão, o homem mais sábio da terra. Sabedoria é essa que o Senhor deu. Quando Deus fala com Salomão, ele ainda era um moço, muito jovem, e Deus fala: Salomão, pede o que você quiser que eu te darei. O que você quiser. E aí Salomão pensa. Ele ainda é jovem, ainda imaturo, ele poderia ter pedido riquezas. Ele poderia ter pedido muitas coisas. Mas o que ele pede é sabedoria. Muitos de nós, quando nós dobramos os joelhos, as primeiras coisas que nós pedimos, dentre elas, geralmente nunca está a sabedoria. Geralmente a gente vai orar, a gente faz, por mais que vai interceder por outras pessoas, isso é importante, sim. Nós precisamos interceder uns pelos outros, mas às vezes a gente coloca em primeiro lugar: Senhor, a saúde da minha família, Senhor, eu preciso daquilo, eu preciso disso, essa causa está nas suas mãos. Então a gente vai enchendo a taça da oração que está reservada lá no céu, a gente vai enchendo ela dessas coisas. E às vezes a gente nem lembra de pedir sabedoria. Às vezes passa desapercebido. Né? Mas Salomão, ainda jovem, ele não foi pedir riqueza, ele não foi pedir uma esposa, ele não foi pedir que as atenções fossem voltadas para ele. Ele não pediu nada disso, um reino poderoso, um exército poderoso. Não, ele pediu sabedoria. E na palavra do Senhor, quando a gente vai ver lá em Provérbios, se não me falha a memória, capítulo 3, vai dizer: peça sabedoria. Quem é falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos quantos lhe pedirem. Ele não faz acepção. A todos quantos lhe pedirem. E algo que nós precisamos clamar ao Senhor, clamar mesmo, antes de qualquer coisa, antes até da saúde da nossa família, é discernimento espiritual e sabedoria de Deus. Porque, irmãos, às vezes a gente esquece daquele versículo tão simples que o Senhor Jesus disse: olha, acho que o Senhor Jesus, se não me engano, nos últimos livros ali, ou no Apocalipse, não gravo bem as referências, irmãos. Eu sou mais de gravar o texto. Mas fala assim: se possível fora, até os escolhidos serem enganados. Se não fosse abreviados aqueles dias, está falando do tempo futuro, né? No caso, hoje, o que nós vivemos, daqui em diante também. Ele fala: se possível for, até os escolhidos serem enganados, se não fossem abreviados esses dias. Então a gente vê que hoje em dia o dia passa correndo, não é, irmãos? A gente que é dona de casa, o dia começa, por mais que a gente começa cedo, quando menos espera o dia acabou e você não conseguiu concluir as tarefas que você colocou na sua mente para aquele dia. Você não consegue, o dia termina: meu Deus, faltou isso. E eu falo porque às vezes eu fico recordando do meu tempo de criança, de adolescente, e o dia custava passar, demorava a passar, né, gente? E
Até eu conversando com a tia minha esses dias, ela falou: minha filha, tem até um estudo científico desse tempo presente, de que realmente o tempo está reduzido. Não é só porque a quantidade de coisas, não é só por isso, porque, irmãos, se a gente for parar para pensar, a facilidade de hoje é muito maior do que da época da minha mãe, da minha avó. Hoje a gente tem muito mais facilidade. Tem tudo ali dentro de casa ao nosso dispor. A gente sai, compra e traz para dentro de casa. E ali dentro de casa a gente tem tudo ao nosso acesso. E antes, tinha que tirar a lenha, fazer o fogo, o feijão ficar lá cozinhando, não tinha panela de pressão. E todo tempo a roupa não era na máquina, ia lá para a beira do rio, esfregar a roupa, bater a roupa lá. Então assim, era muito mais coisa e levava muito mais tempo do que hoje. Já pensou se a gente fosse fazer tudo isso que a gente faz no dia hoje, daquela forma como se fazia na época da nossa mãe, da nossa avó, etc. E a gente vê que o salmista Davi, ele vai dizer: olha, Senhor, ensina-me a contar os nossos dias, ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos coração sábio. Contar os dias significa você prestar atenção no que você está escolhendo para fazer no seu dia. Quais são suas prioridades? Essas prioridades definem se você vai alcançar um coração sábio. Significa que a gente vai ter que o quê? Renunciar muitas coisas desnecessárias. Tanto mais agora nesse tempo que está resumido. E aí a gente vê aqui, se depara com Salomão, no capítulo 4. Eu não sei a idade de Salomão, mas, segundo os estudiosos, no livro de Eclesiastes, Salomão já estava idoso. Ele já estava idoso. E a gente vê pelas palavras dele uma certa depressão, né? Uma certa depressão, uma tristeza. Quantas vezes nós nos encontramos assim, dessa forma? Por causa das tribulações do dia a dia. Por causa das angústias do dia a dia, né? Às vezes muitas responsabilidades sobre os nossos ombros e a gente quer dar conta de tudo, a gente quer ser mais, a gente quer fazer mais, e as expectativas, principalmente dos que estão externos, que olham para nós, eles requerem de nós algo e a gente quer demonstrar, né? Até mesmo, vamos dizer assim, no nosso convívio na igreja, ou seja lá onde for, as pessoas sempre requerem algo a mais de nós. Isso é a realidade. Claro que isso não está errado, mas às vezes a gente esquece de colocar a nossa expectativa principal no Senhor, e que o fulano, o cicrano, está sujeito a falhar. O fulano e cicrano está sujeito a não alcançar o objetivo e a não bater a meta que eu estabeleci para ele, que eu imaginei que ele seria capaz. E está tudo bem. Tem momentos, irmão, que a gente precisa parar, respirar, olhar para cima. Como diz Davi, eu olho para o alto de onde veio o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Falar com Ele, entendeu? E dar aquela acalmada nos ânimos para poder prosseguir novamente. Porque muitas vezes nós vemos hoje grande parte da população com o problema da depressão, da ansiedade. Muitos problemas têm afligido o cristão e as pessoas do mundo principalmente. Por quê? Essa incessante busca por ser mais, por fazer mais, por alcançar mais, por demonstrar mais. E a pessoa não entende, ela não coloca na mente dela de que ela precisa de sabedoria para remir o tempo, de que ela não é o Superman, nem a Mulher Maravilha, e que ela precisa parar, respirar, falar com Deus, para recobrar as forças, as energias, para dar continuidade ao trabalho. Porque o que acontece, o que nós vemos muito, são pessoas que vai esticar a baladeira, como diz lá no Nordeste, no Ceará fala baladeira, né? Aqui no Goiás fala estilingue. Para nós lá é baladeira. A pessoa estica a baladeira até onde não dá mais. Aí quebra. Tem até um caso da minha família, de uma pessoa, que eu até tenho conversado muito com ela, que ela ficou num determinado serviço, ficou fazendo tudo até o serviço da superior dela. Ela era apenas uma assistente, mas ela fazia o dela e da outra pessoa, porque ela é super acelerada. E o salário dela não era compatível, porque ela é nova ainda, só tem 19 anos, não terminou a faculdade, e ela queria um salário melhor. Mas ela fazia tudo, tipo assim, ela é muito acelerada, ela realmente trabalha, faz o serviço bem. Só que, irmãos, a pessoa tem 19 anos, a empresa não vai estar dando assim um aumento logo de cara, né? Apesar de que já tinha 2 anos. E aí acabou que ela saiu sem nada, sem R$1, sem direito, sem nada. Sem nada. E aí eu meditando,
a pessoa não entende que ela precisa de um momento, que ela é um ser humano como todos, e que ela precisa de um momento para respirar, para descansar. Nós precisamos entender isso. E Salomão, ele demonstra que a tristeza que ele estava. Às vezes a gente pensa assim, ai, mano, na época do povo de Israel, na época do reino de Salomão, então não tinha tanta maldade. Mas aí a gente vai ver, está muito diferente de hoje, irmãos, o que Salomão disse aqui? Olha só, vou só recordar algumas palavras, ó. Eu vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, e mais do que os que ainda vivem, aliás, mais do que os que ainda vivem, porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então a gente vê uma profunda tristeza de Salomão por ver as pessoas sendo oprimidas sem ninguém para socorrê-las, vendo as maldades que estavam sendo praticadas e ele não podia fazer nada. Às vezes nós nos encontramos assim, né? De mãos atadas com relação a tantas coisas no mundo presente, no tempo presente, em meio a tantas tribulações que nós enfrentamos, porque nós não enfrentamos tribulações apenas fora da igreja, mas dentro também, né? E às vezes a gente se entristece, Senhor, mas essa situação, por que essa situação? Às vezes a gente se questiona, por que a gente se entristece? A gente gostaria de resolver, a gente às vezes até fica na nossa mente maquinando uma maneira, Senhor, como que eu resolvo? Como que eu poderia resolver? Como que eu poderia falar? Mas aí, aquela voz lá dentro do nosso íntimo apenas vai falar, quieta, aquieta, fique em silêncio. A solução para esse momento presente agora, este que você está enfrentando, é apenas aquietar, confiar em mim e manter a roda. Manter a roda. O porquê nós não sabemos que Deus nos manda aquietar em determinadas situações, mas nós precisamos entender, aprendemos a ouvir quando o Senhor falar quieta, entender que as tribulações dessa vida, elas vão chegar. Se a gente não está em um momento de tribulação agora, nesse exato momento, mas pode ter certeza que ela vai chegar. A palavra do Senhor diz que é de glória em glória, não é assim? Como que eu vou viver de glória em glória se não é tribulação para chegar até o momento de glória? Só é possível se ter um momento de glória através da luta, através da adversidade. A gente só vê um título de campeão em alguém que enfrentou uma grande batalha. Ninguém vai pegar uma medalha de campeão e colocar no peito de qualquer um por aí na rua. Não. Medalha de campeão só tem aquele que enfrenta batalhas, que enfrenta dificuldades. Então, se é de glória em glória, nesses intervalos das glórias, é batalha, é tribulação, é luta, é adversidade. E nós precisamos colocar em nossa mente que o Senhor, Ele está conosco, apesar da tribulação, apesar da dificuldade, e que nós estamos aqui por um motivo. Eu, você, estamos aqui e chegamos até o nosso trabalho, e chegamos até determinados lugares, encontramos e conhecemos determinadas pessoas, porque Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo. Aí, vamos aqui voltar um pouco, no mesmo livro de Eclesiastes, a gente vai ver aqui, ó. Capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim, ó. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, e a saber o que é loucura, e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Uma coisa que uma experiência minha particular. Como eu disse aos irmãos,
O Senhor não me autoriza a falar daquilo que eu não conheço. Né? Ninguém aqui quer ser consultado por um médico que não é médico naquela área. Quem vai querer ser consultado por um pneumatologista se você descobre que ele não é um pneu de verdade? Ninguém vai pagar para ter essa consulta, ninguém vai querer. Da mesma maneira, nós também falamos daquilo que nós aprendemos. E eu estou em um momento da minha vida, assim, que eu sei, irmãos, que eu tenho consciência, assim, que eu não sei de nada, sabe? De nada, que você, quando é como se Deus abrisse uma porta, e quando Ele abre essa porta, que você dá o primeiro passo para passar por ela, que você olha, você assombra, porque a imensidão daquilo que tem pela frente é tão grande que a sua vista não alcança o final. E aí você se entristece porque você vê tanta gente alienada, tanta gente que está perecendo dentro das igrejas. É por isso a importância da gente ler a palavra de Deus, da gente se instruir pela palavra de Deus. A gente fica triste, mas fala, essa é uma experiência minha. E sabe, meu coração se entristecer profundamente de eu olhar a minha volta e de eu pensar assim, meu Deus, ou sou eu que estou muito errado, muito ruim, ou a maioria do povo não está entendendo. A maioria do povo não está compreendendo. Aí, o meu esposo leu em Isaías, não foi? E eu até, na hora que ele leu, eu agradeci a Deus, porque... Qual foi, amor? Capítulo 6. Irmãos, é assim, o Senhor vai falando conosco através da palavra dele. Aleluia. Deixa eu encontrar aqui, ó. Versículo... A partir do 8, nós vamos ler do 8 a 13, ó, diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendeis. Vede, vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. E a gente vai meditar. Irmãos, Deus está falando aqui para Isaías: vai e fala o povo. Eles estão ouvindo e não estão entendendo. Aí ele vai dizer: olha, torna insensível o coração desse povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Ouvi, e não entendeis. Vede, vede, mas não percebeis. E muitas vezes a gente se depara com uma situação que a gente vai falar algo que o Senhor nos ensina, algo que o Senhor nos repassa, e a pessoa zomba da gente. E a pessoa nos tem por, vamos dizer assim, por falso cristão. Aí eu paro para meditar na vida de Jeremias. Jeremias estava ali pregando a palavra de Deus para aquele povo. Jeremias, ele era temperamental, ele era chorão, né? Como muitos pregadores vão dizer, e a própria palavra, quando a gente vai ler a história, Jeremias chorava. E ele tinha uma autoestima realmente muito baixa. E aí, Jeremias vai falar para o povo, ele se entristece pelo povo, ele chora pelo povo, ele clama, ele grita, ele berra. E o povo, ele era o quê? Desprezado, zombado, ridicularizado. O povo olhava para Jeremias e o povo era: olha que ridículo, olha esse ridículo aí, o que ele está falando.
Você é um idiota, não conhece nada de Deus. E ainda colocaram ele dentro de um poço, preso dentro de um poço. E nós nos vemos em um momento em que nós cristãos precisamos atentar para isso. Quando nós chegamos aqui, que nós ouvimos uma palavra, a gente precisa voltar para a nossa casa com aquela palavra, ó, remoendo ela. É por isso que um dos motivos que o Senhor Jesus nos trata como ovelhas, porque a ovelha ela remoe o alimento. Então a palavra de Deus ela é o nosso alimento. A gente precisa meditar nela, como o Salmo 1 diz. Bendito o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Em todo o restante do Salmo ele vai dizer a recompensa desse cristão que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. Irmão, pode ter certeza que vai surgir um diferencial na tua vida. E pode ter certeza que muitos não vão compreender. A maioria não vai compreender o que está acontecendo com você. Muitos vão te desprezar por isso. Mas quando você abre os ouvidos, os olhos e o coração para você entender a palavra de Deus, aí você vai passar a entender que muitas coisas não são como a gente imaginava que é. Porque costumes eles vão passando adiante, né? Tem até uma história, não sei se já contaram aqui, mas eu já ouvi essa história umas 2 vezes. Um dia, a filha pequena perguntou: mamãe, por que a senhora, quando vai fazer o peixe, a senhora corta a cauda e corta a cabeça e joga fora? Aí ela: não sei, é porque a minha mãe fazia. Então eu vou perguntar para minha avó: ô vó, por que a senhora corta a cauda e corta a cabeça do peixe quando vai fazer? Minha filha, não sei, porque minha mãe me ensinou. Então eu vou perguntar para a Bisa. Aí foi: Bisa, por que a senhora corta a cauda e a cabeça do peixe quando vai fazer? Porque minha mãe me ensinou. E aí já não tinha mais antecedente para responder a pergunta. Então muitas coisas vai passando de geração em geração somente por causa do costume. E às vezes a pessoa não tem aquela atitude de pregar a palavra. Eu vou fazer uma pergunta que claro que não é para responder, mas quantas vezes você já pegou a Bíblia, leu um versículo, viu uma palavra que você não sabe o que é e correu para o dicionário para pesquisar o significado dela? Né? E muitas vezes a gente só vai entender o que aquela palavra está dizendo, o que aquele determinado versículo está dizendo, se a gente souber o que aquela palavra significa. Então eu tenho muito esse hábito, sabe? Até passa com o meu esposo também, que hoje ele copiou. E ele é muito inteligente também. Tem coisas que ele não precisa nem no dicionário. Às vezes quando ele está lendo a palavra ali e tal, eu falo assim: o que é isso? Aí ele para pensar. Eu sei que ele não sabe, mas ele vai parar para raciocinar, para tentar trazer o que aquela palavra quer dizer. E ele fala: eu acho que quer dizer isso e isso. Aí quando eu vou no dicionário, realmente quer dizer o que ele está dizendo. A inteligência que Deus dá, né? A minha sogra também, irmão, abrindo parênteses aqui, ela é muito inteligente. Ela aprendeu a ler na Bíblia. Ela era analfabeta, não sabia ler. Quando ela aceitou Jesus, ela aprendeu a ler na Bíblia. Ela fala: foi o Espírito Santo que ensinou para ela. Então, a gente vai ver aqui, irmãos, um povo que estava ouvindo, mas não estava entendendo. Um povo que estava vendo, mas não estava enxergando. Um povo que não estava entendendo. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, para nós hoje, o que o Senhor quer trazer para nós hoje, é que nós não venhamos a ser ouvintes esquecidos ou apenas Maria vai com as outras. Nós não podemos ser cristãos de multidões. Não sei quantos de vocês já viram uma imagem, às vezes nas redes sociais, já vi faz um tempo, que o cristão ele tem que ser, aí está lá, a imagem de uma multidão caminhando naquele rumo, aí está lá o cristão caminhando ao contrário. O cristão é justamente esse. O verdadeiro cristão bíblico, o cristão bíblico que busca obedecer a palavra de Deus, está lá a multidão caminhando para cá e ele rompendo para o outro lado. Porque é isso que a palavra de Deus ensina. Ela vai na contramão do mundo. A palavra de Deus não vai correndo no rumo do rio do mundo. Não. A palavra de Deus, ela vai contra o que esse mundo prega. E esse mundo, viu? Nós temos que ter cuidado, porque ele pega a palavra de Deus, ele pega ela e quer transformar
transformar no que eles estão fazendo, quer adaptar ela ao que eles estão fazendo, para dizer que eles estão certos. Mas não é a palavra de Deus que tem que se adaptar à minha vida. É a minha vida que tem que se enquadrar com a palavra de Deus. Aleluia. É a minha vida que tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não adianta. Ai, porque o pastor presidente do campo disse, né? Um exemplo, dependendo for da situação. Olha, eu vou conferir na Bíblia. Os bereanos, lá no Novo Testamento vai falar que os bereanos eles foram loucos. Paulo diz, eu vos louvo, porque vocês vão lá e conferem nas Escrituras tudo aquilo que nós ensinamos. Então, até mesmo um pastor que prega a verdade, ele precisa que os crentes vá lá e abra a Bíblia depois e confira e veja. Porque muitas vezes o efeito maior vai fazer quando a pessoa mesmo tiver atitude. Às vezes o pastor fala, ele prega, ele ensina, e às vezes a pessoa vai e pronto. Aí passa os dias, passa os meses, a pessoa esquece. Mas se a pessoa for para casa, ela for ler aquela palavra, ela for meditar, ela vai fazer o quê? Aplicar na sua vida. Vai aplicar. E aí a gente vê que em meio a essas tribulações, o Salomão estava entristecido. E ele estava vendo até na muita sabedoria, muito enfado. E vai dizer, quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Por quê? Quanto mais a gente conhece, a gente percebe o tanto que a gente está longe. E quanto mais a gente conhece, a gente se enfada de ver as pessoas fazer tudo ao contrário. E às vezes se você for falar, porque hoje em dia está muito aquele negocinho, cada um tem sua opinião, né? Não é mais o que a palavra de Deus está dizendo, não, cada um tem sua opinião. E aí, quando a gente vai falar, fulano, assim, né? Como a Bíblia fala, alertar. A nossa função, como cristãos, essa função não é só dos pastores, dos líderes, é de toda a igreja que está ali adquirindo conhecimento da palavra, da verdade. A função dele é despertar aqueles que estão caminhando para o abismo. Então, nossa função como conhecedores é uma responsabilidade. A partir do momento que nós conhecemos a palavra, nós temos essa responsabilidade sobre os nossos ombros, carregamos ela de alertar a quem está caminhando para o abismo. E às vezes a gente vai expressar, fulano, isso, assim, assim, assim. A pessoa, não, mas é porque assim, assim, assim. E no final das contas, cada um tem sua opinião. Como se aquilo fosse uma opinião. Crente não tem opinião. Crente anda por uma verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. Você não está dizendo assim, é assim. Eu não sou ninguém, eu não sou nada para ir contra. Se a palavra de Deus está dizendo que é assim, é assim. E ainda tem gente que tem a audácia de dizer, não, essa é a sua opinião. Eu não entendo. Eu fico pensando como é que pode. E aqui nós vamos voltar um pouco mais para nós encaixarmos as peças do quebra-cabeça. A gente vem no livro de Salmos, capítulo, na verdade Salmo não tem capítulo, né? Número 39. 39, meu Deus. Isso, 39. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença limpa. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Tá vendo? Quando a gente adquire o conhecimento da palavra, pode ter certeza. Você lembra quando o mesmo Isaías, ele está lá e ele fala que no decorrer da história, em tudo que o Senhor está mostrando para ele, tem um livro. E aí o anjo vai dar um livro e fala para ele comer o livro. Aí ele come. Aí quando ele come, na boca dele, era doce como mel. Aí quando desce para o estômago, era o quê? Amargo. À medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, se torna amargo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a maioria das pessoas não vão aceitar você falar a verdade da palavra. Não vão suportar. Como disse o apóstolo Paulo, se não me engano, eles vão ter comichão nos ouvidos. Você vai falar e eles, vão ter comichão, vão querer ouvir. Então, muitas vezes a gente vai, aquilo que a gente aprende, a gente vai querer repassar, e a gente vai gerar uma tribulação para nós. E aí ele vai dizer, olha,
emudeci, ou seja, eu fiquei mudo, eu fiquei calado no que eu aprendi. Eu fiquei calado. Primeiro ele vai dizer, eu guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto eu estiver na minha presença o ímpio. Aí ele vai dizer, emudeci, calei minha boca acerca do bem. Ou seja, eu sabia a verdade e fiquei calado. Eu sabia qual era a verdade e fiquei calado. Eu sabia o que a palavra estava me ensinando e fiquei na minha, não disse nada. Aí ele vai dizer, a minha dor se agravou. Então, a gente vai ver aqui uma continuação. Embraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixa aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, em vão amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança, livra-me de todas as minhas iniquidades. Aleluia, não me faças o opróbrio do insensato. A gente vê o salmista Davi citando essas palavras.